Acho que a primeira grande questão é que o São Paulo contrata um excelente atacante, contrata um excelente jogador de futebol. Se fala muito sobre o Pato, o quanto ele foi o que se esperava, o quanto ele não foi o que se esperava, e acho que é evidente que ele não foi tudo aquilo que se esperava, mas isso não faz com que o Pato deixe de ser um grande jogador, um grande atacante, e é isso que o São Paulo contrata. Acho que há encaixe para o Pato no time do São Paulo, acho que há encaixe para o Pato em qualquer time do futebol brasileiro, justamente por ele ser um grande jogador, mas em especial no São Paulo, que está tão carente de jogadores com esse peso, com essa imponência. Eu consigo imaginar o Pato, por exemplo, jogando aberto do lado direito, compondo o ataque com o Pablo um pouco mais centralizado, fazendo mais a função do centroavante. Alguém lá do outro lado, pelo lado esquerdo, talvez o Everton, talvez algum dos meninos, o Antony, talvez o Igor Gomes, e o Hernandes ali pelo meio, isso contando, claro, quando todos os jogadores estiverem à disposição. O Pato pode jogar de centroavante, eventualmente, se o Pablo não estiver rendendo bem. Então, seja onde for que o Cuca venha a projetar o encaixe do Pato, há lugar para ele, porque ele é muito bom jogador. O São Paulo contrata um jogador que, para mim, é melhor do que, não sei, talvez do que qualquer atacante de qualquer time brasileiro do momento aqui no futebol brasileiro, especialmente pensando nesses jogadores mais finalizadores, mais fazedores de gol. Nesse ponto de como o Pato pode se encaixar em uma estrutura defensiva do São Paulo, eu quero até lembrar uma história do comecinho de carreira do Pato, que acho que pode ser exemplar de que ele é capaz de fazer isso. O Inter foi jogar contra o Barcelona, decisão do Mundial de Clubes, e era apenas o terceiro jogo da vida do Pato como profissional. Ele tinha feito apenas 2 jogos até então, ele tinha 17 anos, estava começando a carreira e ia enfrentar o Barcelona numa decisão de Mundial de Clubes. Na véspera ou na antevéspera do jogo, os jogadores do Inter, alguns dos mais experientes, procuraram o Abel Braga, treinador na época, e levaram o Pato junto para propor ao Abel uma estrutura de jogo para a partida contra o Barcelona. E o Pato participava disso. Pegaram o Pato, levaram o Pato junto até o quarto do Abel e lá discutiram uma estrutura tática da qual o Pato faria parte. A função dele, basicamente, seria ficar na ponta direita, impedindo os avanços do lateral esquerdo do Barcelona, que era aquele holandês Gil van Bronckhorst. Ele faria isso de um lado, o Yarle faria isso do outro, e o Fernandão pelo meio impediria que o Thiago Motta saísse jogando. O Thiago Motta era o volante do Barcelona. Com isso, os zagueiros do Barcelona teriam que ser responsáveis pela saída de bola. E o Pato conseguiu cumprir isso. O Pato entendeu qual era a função dele, era apenas o terceiro jogo da vida dele, ele conseguiu cumprir essa função exatamente como tinham pedido. Houve também outros momentos em que o Pato ficou marcado por uma certa falta de competitividade, de comprometimento com o que era pedido. Cito aqui um outro exemplo do Inter e um exemplo do Corinthians, que eu acho muito emblemático que 2 das pessoas mais dóceis que eu conheci no futebol tenham em algum momento pensado em esganar o Pato. Aconteceu com o Fernandão no Inter, em um jogo contra o Atlético Paranaense em 2007, um jogo no Paraná, em Curitiba. O Pato basicamente descumpriu tudo que foi pedido a ele em campo e no vestiário o Fernandão estava indignado. O Fernandão era um gentleman, um cara super gentil, super dócil, estava indignado. E também o clássico episódio do Tite, depois de o Pato perder aquele pênalti pelo Corinthians contra o Grêmio, que o Pato dá uma cavadinha e lá joga fora a classificação do Corinthians, e que o Tite também, que não combina com ele, não é o perfil dele, teve que ser contido no vestiário. Então o Pato, ele tem momentos em que ele mostra a capacidade de se encaixar em estruturas táticas e ele tem momentos em que ele mostra que está completamente alheio a isso. E vai da cabeça dele, vai do momento em que ele está vivendo, vai do que ele pensa para a carreira dele naquele momento. Eu acho que a boa notícia é que dessa vez o Pato dá indícios, dá dicas de que ele está afim, inclusive fazendo até pequenos esforços ou grandes esforços, de pensar financeiramente, para vir para o São Paulo. Ele tinha propostas muito mais milionárias do que essa do São Paulo e ele abriu mão disso. Ele até forçou uma rescisão na China para poder voltar para o Brasil, para poder voltar agora especificamente para o São Paulo. Então ele dá um indício de que ele está afim, de que ele está com vontade. Tem tudo para dar certo. Acho que o São Paulo, ao contratá-lo, também impediu que o Palmeiras contratasse um jogador que se encaixaria ainda melhor, porque o Palmeiras é um time mais pronto do que o São Paulo. Acho que nesse time do Palmeiras o Pato entraria e jogaria, com tantos meias ali para servi-lo. Então o São Paulo, ao contratar o Pato, contrata um jogador que lhe será útil e impede que um rival fique ainda mais forte. A minha aposta é de que o Pato vai dar certo ainda. Eu confio ainda no Pato, eu ainda aposto no Pato, mesmo ele tendo quase 30 anos. Em setembro ele faz 30 anos já. E aquilo que eu estava falando, não virou o que se esperava, mas é um jogador de futebol muito bom. O São Paulo contratou um grande jogador de futebol.